Fala galera, eu sou Ian Lugão e esse é o canal Entra Numa. Entra Numa é o nosso canal de MMA e hoje eu vou contar a história do UFC 1 ou UFC Beginning. Não tem como falar desse UFC sem lembrar dos grandes desafios de artes marciais dos anos 80 e 90, né? No começo de tudo, foi ali que começa o Vale Tudo. Teve desafio do Jiu-Jitsu contra a luta livre na década de 90, no ano de 91. Teve o desafio do Jiu-Jitsu contra o Judô nos anos 80, né? E ali foram tomando forma a ideia de fazer o UFC. Rorion Gracie, morando nos Estados Unidos, começa a dar aulas de Jiu-Jitsu, ele começa a ficar conhecido, dá aula para alguns famosos, começa a treinar uma equipe da SWAT em Jiu-Jitsu e defesa pessoal, até que ele resolve se associar a uma empresa chamada SEG para tirar os seus planos do papel. O projeto dele era criar um torneio de artes marciais variadas, né, dentro de uma jaula cercada por grades em formato de octógono. 8 lutadores foram convidados, representando artes marciais como savate, boxe, sumô, kickboxing, karatê, taekwondo e jiu-jitsu. Um desses 8 convidados seria um membro da família real do jiu-jitsu, a família Gracie, e até então o melhor lutador da família Gracie era o Rickson Gracie, mas numa decisão influenciada pelo grão-mestre e patriarca da família Hélio Gracie, foi escolhido Royce Gracie por ser um atleta mais franzino, mais magrinho, e ele conseguiria representar de melhor maneira a evolução e a eficiência do jiu-jitsu. As lutas foram realizadas na modalidade GP, que é tipo uma Copa, né? O vencedor desse encara o vencedor desse, o vencedor desse encara o vencedor desse, passa para a semifinal e depois final, isso tudo em uma noite só. Gerard Gordeau, do savate, contra Teila Tuli, do sumô. Essa luta durou só 26 segundos. O holandês conseguiu encaixar um chutaço na cara do Teila Tuli e já passou direto para a próxima fase. Depois nós tivemos um duelo de americanos que foi entre Kevin Rosier e Zane Fraser. O Kevin Rosier venceu por nocaute técnico, essa luta até teve uma reviravolta bacana e passou para a próxima fase. E na outra chave tivemos Royce Gracie contra Art Dimerson. O Royce Gracie que era do Jiu-Jitsu e o Art Dimerson, ele era do boxe. Foi legal porque ele entrou com a mão do jab, com uma luva de boxe, e a outra mão ele entrou com a mão livre. Ele lutou com uma luva só, foi engraçado. E essa luta ele deu uma amarelada. O Royce Gracie partiu para a montada, e na hora que o Royce Gracie só colocou a cana do braço no gogó dele, ele já bateu. E se vocês procurarem na internet aí, no cartel do Royce Gracie, essa finalização vai ser venceu por finalização montada, né? Não foi mata-leão, Ezequiel, armlock, nada disso. Foi uma montada. E a última luta da chave, o favorito Ken Shamrock encarava Patrick Smith, e com uma chave de pé no Patrick Smith, o Ken Shamrock finalizou essa luta e também passou para a próxima fase. Não teve muito esforço, ele só ficou com um machucadinho no olho, mas foi tranquilo também. Então as semifinais ficaram assim. Gerard Gordeau encarou Kevin Rosier, passou o carro, foi um atropelo. Ele bateu tanto no Kevin Rosier que o Kevin Rosier chegou até a... Não foi o juiz que interviu a luta, foi o Kevin Rosier que deu os 3 tapinhas no chão, e aí sim o combate foi paralisado. E a outra semifinal foi Royce Gracie versus Ken Shamrock. Essa é uma das maiores rivalidades do MMA. Depois eu até pretendo fazer uma playlist com as maiores rivalidades do MMA e tentar mensalmente fazer vídeos sobre essas rivalidades, né, cara? Contar a história da rivalidade entre Ken Shamrock e Royce Gracie, Tito Ortiz e Chuck Liddell e Randy Couture. Tem uma rivalidade que é de outro evento, que não é do UFC, que também ficou muito acirrada durante um bom tempo, que foi Maurício Shogun e Mark Coleman. Enfim, tem várias rivalidades bacanas aí pra gente poder destacar, e eu vou tentar lançar mensalmente aí, fazer uma série de rivalidades. Mas, voltando aqui ao assunto do vídeo, Royce Gracie finaliza Ken Shamrock aos 52 segundos com um mata-leão. O Ken Shamrock ficou de 4 apoios, o Royce nem chegou a pegar as costas, já na lateral o Royce consegue enfiar um mata-leão meio que um esgana-galo, e
Foi legal porque o Royce Gracie finalizou, é interessante isso. O Royce Gracie chegou a finalizar o Ken Shamrock, apertou bem. O Ken Shamrock bateu e bateu bastante. O juiz, acho que não sei o que o juiz estava fazendo da vida, que não paralisou a luta naquele momento. E aí quando o Royce viu que ele bateu e deu uma afrouxada, o Ken Shamrock quis dar um migué e continuar a luta, assim, dar um desperto. Mas aí o Royce ganhou meio que gritando com o juiz paralisou a luta. E na final, uma espécie de luta principal, ou main event, como a gente chama hoje em dia, o Royce Gracie encara o Gerard Gordeau. Aí sim, o Royce Gracie finaliza essa luta com um mata-leão clássico. Ele consegue sim ir para as costas, encaixa o mata-leão, mãozinha aqui na nuca, aqui, depois ele pega na lapela para ficar mais justo ainda, finaliza. E essa luta, antes de chegar ao ponto do Royce ir para as costas, o Gerard Gordeau, ele deu uma mordida na orelha do Royce, e aí o Royce ficou meio boladão. Quando o Royce catou no mata-leão, o Gerard Gordeau bateu de novo, insistia na batida, o juiz teve que meio que fazer uma força para soltar, o Royce não soltava, e aí o corner do Gerard Gordeau veio meio que tirar uma satisfação com o Royce com uma cara de boladão, já olhou para ele assim, falou algumas palavras, ele resolveu ajudar, achou melhor ajudar o atleta dele, esqueceu o Royce um pouquinho, e aí no final o Royce meio que não quis dar entrevista. No final ele ficou, você mordeu, falando em inglês, né? E o Gerard Gordeau assumiu realmente que deu uma mordida, a orelha dele até ficou sangrando. Bom, em 1993, Royce Gracie se sagrou o primeiro campeão do UFC. Ele venceu o GP do UFC 1, depois ele veio a vencer o UFC 2, no UFC 3. O Royce Gracie chegou a vencer a sua luta e quando ele ia para o próximo combate, ele estava tão machucado que ele não pôde realizar o seu próximo combate, então ele não foi campeão. E aí, no UFC 4, o Royce Gracie volta a ser campeão do UFC. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe no Facebook, marque aquele seu amigo que gosta de UFC, que ainda não conhece a história do UFC 1. Né? É uma história muito bacana. Eu pretendo estar trazendo frequentemente histórias de outros eventos também, não só do UFC, mas trazer as histórias de como o Vale Tudo se tornou o MMA, como o Vale Tudo se tornou o que é hoje e virou esse esporte que rende milhões e milhões e milhões. Inscreva-se no nosso canal. Essa não é a minha opinião, mas é a minha experiência com relação aos eventos. E se você não gostou, entra numa.